Isso aí, galera. Vamos lá para mais um vídeo, né, da matemática do cotidiano. Deixa eu colocar aqui a atividade na tela, para a gente poder debater melhor sobre esse assunto. Vamos lá? É isso aí, galera. A atividade já está na tela, certo? E o assunto de hoje é um assunto extremamente importante. A gente sabe que um dos questionamentos, né, a respeito do estudo da matemática é: qual é a utilidade desse conteúdo? Deixa eu dizer para vocês, pessoal, a regra de 3, simples, ela é uma, uma regra que você vai aplicar em diversos setores. Por exemplo, no setor da construção civil. Se você, por exemplo, vai pintar uma parede, você usa essa ideia, tá? Por quê? Porque cada lata de tinta, ela consegue cobrir uma determinada superfície, claro, em determinadas condições. Então, isso quer dizer que se você mede a área, você tem condição de prever se você vai gastar meia lata de tinta, se você vai gastar uma, duas, três, quatro, cinco ou mais latas de tinta, tá certo? Isso é só um exemplo. Essa regra, ela é extremamente importante dentro do nosso cotidiano, tá certo? Ela consiste no seguinte, por exemplo, se você andar uma velocidade de 60 quilômetros por hora, isso quer dizer que a cada uma hora que passa, você anda 60 quilômetros. Então, vale eu dizer que em uma hora eu ando 60 quilômetros, em 2 horas eu ando 120, em 3 horas eu ando 180 e assim sucessivamente. Se eu represento esses meus valores na forma de fração, a razão entre essas duas frações ela é igual. Isso quer dizer o quê? Que se eu multiplicar cruzado, eu também vou ter resultados iguais. Caso em uma dessas situações eu tenha apenas 3 dos valores conhecidos, eu posso resolver o meu problema simplesmente aplicando a regra de 3, ou seja, simplesmente aplicando uma multiplicação cruzada, certo? Deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês verem como é que funciona. Coloquei aqui algumas observações de como você pode, né, resolver um problema envolvendo regra de 3. Primeiro, você pode construir uma tabela, como mostrado no exemplo, né? Você vai agrupar as grandezas da mesma espécie em colunas e mantendo na mesma linha as grandezas de espécies diferentes em correspondência. Segundo, você vai identificar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Isso aqui é muito importante. Tá? Por quê? Por exemplo, se eu contrato uma pessoa para pintar uma parede e essa pessoa gasta 5 dias, se eu contratar 5 pessoas, teoricamente, trabalhando do mesmo tanto, elas vão gastar um dia. Você aumenta o número de trabalhadores e você diminui o tempo gasto por esses trabalhadores para fazer o mesmo serviço, porque eu tenho uma proporção inversa. Tá? Agora, eu tenho situações em que a proporção é direta. Isso quer dizer que, se eu for construir uma parede e eu gasto 5 dias, e a parede tem, por exemplo, 3 metros de altura por 5 de comprimento. Se eu aumentar o tamanho da parede para 3 de altura, 10 de comprimento, o que vai acontecer com o tempo que eu vou gastar para construir? Vai dobrar. Ou seja, você aumenta a parede e aumenta o gasto para construí-la. Você tem aí uma proporção direta. Professor, como eu vou distinguir se a minha proporção ela é direta ou inversa? Pela leitura mesmo, certo? Mas o básico é o seguinte: se eu leio e interpreto que uma das grandezas aumentando faz com que a outra também aumente, nesse caso eu teria uma proporção direta. Se uma das grandezas aumentar e a outra diminuir, aí eu já terei uma proporção inversa, tá certo? Depois que eu
construir a tabela, identifiquei se há uma proporcionalidade direta ou inversa, eu vou montar a minha proporção e resolver a equação, tá? Veja como é que funciona isso. Uma área de absorção de raios solares de 1,2 metros quadrados, uma lancha com motor movido a energia solar consegue produzir 400 watts por hora de energia. Aumentando-se essa área para 1,5 metros quadrados, qual será a energia produzida? Ó, aqui é a tabela. A área e energia são as duas grandezas envolvidas. Primeiro, com a área de 1,2 metros quadrados, produz-se 400 watts de energia por hora. E com a área de 1,5, produz-se X, que é a minha incógnita, o que o exercício pediu, qual a energia produzida. Então, montei a tabela. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou identificar a proporcionalidade. Como, professor? Se com a área de 1,2 eu consigo gerar 400 watts hora de energia, isso quer dizer que com 1,5 eu vou gerar mais de 400 ou menos de 400 watts hora? Nesse caso, galera, vou perceber que eu vou gerar mais de 400, tá? Aumentando a área, eu vou aumentar também a quantidade de energia produzida, tá? Inclusive, tem até uma observação aqui, ó. Observe que, aumentando a área de absorção, a energia solar também vai aumentar, certo? Como as palavras correspondem aumentando, uma aumenta a outra, podemos afirmar que as grandezas são diretamente proporcionais. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou montar a minha proporção, ou seja, eu vou escrever duas frações e vou estabelecer uma igualdade entre elas. Isso quer dizer que 1,2 sobre 1,5, lembrando que 1,2 é área, 1,5 também é área, as duas grandezas estão aqui montadas na forma de fração, igual 400, que é a energia produzida, x, que também será a energia produzida. Professor, e se eu colocar 1,2 sobre 400 e 1,5 sobre x, vai ficar errado? Não, vai ficar certo também. Tá? Porém, como nos foi orientado, eu vou montar da seguinte forma: área numa coluna da minha tabela e a energia, que é a outra grandeza, na outra coluna. Então, que eu estabeleci essa relação, então eu só escrevo na forma de fração os números na mesma ordem que aparecem. Montada a minha proporção, ou seja, escrevi as duas frações, estabeleci a igualdade entre elas, eu vou multiplicar cruzado. 1,2 vezes x, 1,2x, 1,5 vezes 400. 1,5 vezes 400 vai dar 600. Daí, o x é igual a 1,5 vezes 400, dividido, 1,2 está multiplicando, ele vai passar dividindo em forma de fração. Então, 600 dividido por 1,2 vai dar 500. Isso quer dizer que uma placa, né, 1,5 metros quadrados de área vai produzir 500 watts hora de energia. Ok? Exercício de número 1, galera. Assim, ó. Bianca comprou 3 camisetas e pagou R$ 120. Quanto ela pagaria se comprasse 5 camisetas do mesmo tipo? Então, tenho duas grandezas. O número de camisetas e o preço pago. Tá certo? Nesse caso, galera, eu posso, né, resolver esse exercício de forma mais direta. Como, professor? Eu já estabeleço a minha proporção. Ó, camiseta e camiseta, 3 e 5. Então, 3 sobre 5. 120, e a incógnita é o preço. Então, 120 sobre x. 3 quintos igual a 120 sobre x. Lembrando que 3 é camisetas. 3 camisetas eu pago 120. 5 camisetas eu vou pagar x. Aí, agora, mais importante, eu tenho que estabelecer se a minha proporção é direta ou se ela é inversa. Se eu pago 120 por 3 camisetas, o preço que eu vou pagar por 5 camisetas vai ser maior ou menor que 120? Como você pode perceber, o preço vai ser maior. Né? Se eu compro mais camisetas, eu pago mais. Então, eu aumentando o número de camisetas, eu também aumento o preço. Então, a proporção direta. Quando a proporção é direta, eu resolvo simplesmente o exercício multiplicando cruzado. Então, eu vou multiplicar 3 vezes x, 5 vezes 120.
3 vezes x, 5 vezes 120. 3 vezes x, a gente não resolve, tá? A gente só representa. 3 vezes x. 5 vezes 120 vai dar 600. Então, eu tenho que x igual a 600. Agora, o 3 está multiplicando o x, ele vai passar para o segundo membro na operação inversa. A gente sempre vai fazer isso, vai aplicar a operação inversa para encontrar o termo desconhecido. O inverso da multiplicação é a divisão. Nós teremos 600 dividido por 3. 600 dividido por 3 é igual a 200. Então, por 5 camisetas, eu pagaria R$200. Tá certo? Tem uma outra forma de resolver esse problema, tá? Seria encontrar a razão de proporcionalidade. O que seria a razão de proporcionalidade nesse exercício? O valor de cada camiseta. 130 dividido por 3, R$40. Cada camiseta custa 40. Então, se eu comprar 5 camisetas, 5 vezes 40, R$200. Seria uma outra maneira, e até certo ponto mais prática, a gente resolver esse problema. Vamos lá. Exercício de número 2. Olha bem, pessoal. Um pintor utilizou 18 litros de tinta para pintar 60 metros quadrados de parede. Quantos litros de tinta são necessários para pintar 450 metros quadrados nas mesmas condições? Deixou bem claro, nas mesmas condições. Eu monto aqui a minha... Eu posso montar a primeira tabela para depois montar a proporção, ou já posso montar direto também a minha proporção. Ó, olha bem, galera. Preste bem atenção ao detalhe. Ó, 18 litros de tinta, 18 litros, né, que é o volume, é uma grandeza. Consegue pintar 60 metros quadrados. A área é a outra grandeza. Quantos litros de tinta? X, é a minha grandeza em litros aqui, que é o termo desconhecido, seriam necessários para pintar 450 metros quadrados. Então, 18 está para 60, assim como X está para 450. Isso quer dizer o seguinte, pessoal. Se eu aumento a área de cobertura, ou a área que vai ser pintada, qual vai ser a quantidade de tinta necessária para isso? Também vai aumentar. Então, eu aumento a área de cobertura e vou aumentar a quantidade de litros para fazer o serviço. Isso quer dizer que a minha proporção é direta. Eu aumento uma grandeza, aumento a outra. Nesse caso, a gente simplesmente vai multiplicar cruzado. 18 vezes 450 e 60 vezes x. Como nós temos o costume, galera, o incógnita, nesse caso aqui eu representei por x, fica do lado esquerdo da igualdade. Então, 60 vezes x igual a 18 vezes 450. 60x eu só represento, vou efetuar a multiplicação. 18 vezes 450. 18 vezes 450 dá 8.100. Então, 60 vezes x igual a 8.100. O 60 está multiplicando, ele vai passar na operação inversa. Tá? Ou seja, ele vai passar dividindo em forma de fração. X igual 8.100 dividido por 60. 8.100 dividido por 60, 135. Desculpa, galera, não são metros quadrados, tá? São litros de tinta. Então, seriam necessários 135 litros de tinta. Tá certo? É isso aí, galera. Tenham todos um ótimo dia e essa é a correção da nossa atividade.